um pequeno problema. Ele caiu a lente. Então eu falei, eu vou levá-lo, mas eu vou levar uma munição a mais, caso ele não queira cooperar. Então eu tenho essa outra munição aqui, que você já conhece, que parece que é um colar, mas não é, tá? Parece que é só um enfeite, mas é um óculos. Irmãos, essa campanha maravilhosa que fala sobre Josué, como o pastor falou aqui no começo, né? Já foi falado sobre alegria, já foi falado sobre fé, sobre muralha, e hoje eu quero falar um pouco sobre unidade, e a nossa palavra está lá no livro de Josué. Abra comigo, por favor, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1. Pastor Victor falou sobre alegria, 1 Tessalonicenses 5,16. Preserve a sua alegria, que ela seja prioridade na sua vida. A irmã Nete falou sobre fé, sobre afiar a espada, afiar o machado, que não adianta você usar a sua espada, usar o seu machado cego, você vai se cansar e não vai alcançar os seus objetivos. Foi falado sobre muralha. Então, todas essas coisas são sementes que nós devemos ir guardando, acumulando no nosso coração, que no tempo certo vai frutificar. São fatores determinantes para que nós possamos avançar e vencer. E hoje eu quero falar mais dois fatores: determinação e obediência, além da unidade. Que a unidade a gente sabe que é necessário quando o povo de Deus caminha junto. Eu não estou enxergando vocês porque com óculos eu não enxergo. Mas a unidade é importantíssima. Sem unidade, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Quando estamos em pessoas, né? Em comunhão, precisamos ter unidade, precisamos estar na mesma visão. Mas uma coisa muito importante também é a determinação e a obediência. 1 Timóteo 1, vocês podem se sentar, irmãos? Desculpa. 1 Timóteo, 2 Timóteo, você não precisa abrir, eu vou te dar o endereço aqui, você pode ler na sua casa. Fala sobre determinação, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor ou de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação ou de equilíbrio. Isso significa que nós temos determinação para alcançar os nossos objetivos. E a obediência, 1 Samuel 15:22, a parte B diz que eis que melhor é obedecer do que sacrificar. Amém? Então, eu vou fazer um breve resumo aqui sobre a passagem de Josué. Vou colocar aqui, irmã, esse recadinho, só para não derrubar no chão, porque eu sou uma bênção para derrubar as coisas. Então, um recado aqui depois, pastor, de oração. Amém. Por aqui, depois a gente... Eu quero fazer um breve resumo sobre a história, sobre o chamado de Josué. Muitos aqui já conhecem a passagem de Josué, mas Josué foi um homem que, como a irmã Nete pregou aqui naquele dia, ele estava sempre ligado no que Moisés fazia, sempre atento, sempre perto da tenda de Moisés. Josué era um jovem, a Bíblia chama ele de mancebo. Mancebo é jovem, um jovem como o William, como o Lincoln, Pastor Vitor, nosso Josué aqui. Eu ia te chamar de Josué, ia chegar o momento, pastor. Meu pastor já se adiantou, né? Eu sou jovem. É jovem, com certeza. Ele já, eu acho que o Espírito Santo falou alguma coisa para ele, porque eu ia chamar ele de Josué, mas tudo bem, vou chamar depois. Vocês fingem que nada aconteceu. Então, no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 11, fala que o Senhor chama... eu vou ler antes deixa eu ver aqui. Êxodo 33, 11. E falava o Senhor a Moisés cara a cara,
como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor, Josué, filho de Nun, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. É aquilo que a irmã Nete falou aquele dia. Josué, ele colava em quem ele sabia que tinha unção. Moisés falava cara a cara com o Senhor. Josué não subia junto, mas o tempo todo Josué estava próximo de Moisés, perto da tenda. Aqui fala que ele era um mancebo, ele era um jovem, ele era um menino. A Bíblia não fala quantos anos tinha, mas para chamar de mancebo deveria ter entre 17 e 18 anos. Era um jovem que tinha uma visão do que era governar um povo, do que era administrar aquele povo, do que era guiar aquele povo no deserto. Então ele colava em Moisés. E Moisés, Deus ele chama Moisés e fala que Moisés ia morrer. E Moisés ele tinha um amor tão grande por esse povo, tão grande pelo povo, que Moisés sempre se colocava à frente, intercedia pelo povo diante de Deus. Muitas das vezes Deus queria exterminar o povo, porque tamanha era a rebeldia. Um povo obstinado, um povo, enquanto Moisés, durante 2 períodos de 40 dias, 80 dias de jejum, Moisés esteve jejuando e falando com Deus no monte, escrevendo as tábuas da lei. Quando desceu, eles fizeram um bezerro de ouro. Um povo idólatra, um povo que só queria bênçãos, mas não queria Deus. Então Deus chama Moisés e fala: eu vou te recolher. Eu vou te recolher. E a preocupação de Moisés era deixar um sucessor. E ele pede para que Deus levante um sucessor. Tamanho era o amor de Moisés por aquele povo. Por isso eu disse que hoje nós íamos falar de determinação, porque Josué foi determinado, e sobre obediência, obedecer às autoridades. Então, aqui nós entendemos que Josué, ele era um menino que entendia o propósito que Deus tinha na vida dele. Não precisa ler tudo, vamos voltar lá em Josué. Mas eu vou fazer um resumo breve aqui. No versículo 1, Deus chama Josué e fala, do chamado dele. Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te. Levanta-te, se coloque à disposição, seja determinado, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo esse povo. Então ali no versículo 1, Deus chama Josué. No versículo 1, 10, Josué convoca o povo. Josué se levanta no chamado de Deus, e ele aqui no versículo 10, ele chama o povo. Deus fala com ele, Deus fala para Josué, no 7, tão somente esforça-te, seja determinado, você tem um alvo a alcançar. Quantos de nós aqui muitas vezes desanimamos no decorrer da nossa caminhada? Eu queria que você olhasse para essas cadeiras vazias agora. Você que está aqui na frente, olhe para trás. Você que está aí, tem uma cadeira vazia do seu lado, olhe do seu lado, veja quantas cadeiras vazias tem aqui. Quantas pessoas que começaram a caminhada com você, que Deus falou: levanta-te, esforça-te, você tem um caminho a percorrer. E essas cadeiras estão vazias porque muitas pessoas desistiram da caminhada, não foram determinadas como Josué foi, não conseguiram andar em unidade com a igreja, porque o inimigo se levanta e a pessoa não consegue permanecer, porque não tem raiz. Porque é uma semente, como a parábola que nós lemos lá no livro de Lucas. O Senhor Jesus fala da semente que cai no meio das pedras, que não tem força para crescer, da semente que cai no meio dos espinhos, que sufocam. São essas pessoas que estavam aqui ocupando essas cadeiras e que hoje já não estão mais. Aonde estão essas pessoas? O medo, a circunstância, às vezes a situação financeira, tudo abala. Mas nós sabemos que nós não podemos desistir, porque se está sem Deus é difícil. Caminhar sem Deus é difícil, e nós vamos falar sobre isso já já. Então Deus fala: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Quem se lembra aqui? Agora eu ia falar exatamente isso, Josué.
Apressadinho. Nosso Josué é apressadinho. Quem estava aqui no dia que nossos pastores foram consagrados? Quem estava aqui? Quem se lembra a palavra que foi lançada, que foi liberada sobre a vida do nosso pastor, da nossa pastora? Exatamente, Josué. O nosso Josué está aqui. Deus o levantou neste lugar para uma nova geração, uma geração que não olha para trás, uma geração determinada. Josué está à frente desse exército e nós, com o nosso Josué, temos que estar em unidade. Então somente esforça-te, seja forte e corajoso, Josué. Essa foi a palavra liberada para o nosso Josué. Seja forte e corajoso. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então Josué, ele convoca o povo, capítulo 1, versículo 10. Eu não vou ler o restante, vocês já conhecem. Aqui no capítulo 1, versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Então no versículo 10, Josué convoca o povo. No capítulo 2 de Josué, um pouquinho à frente, vire a folha aí, ou um pouquinho à frente na sua Bíblia. Capítulo 2, Josué envia 2 espias. E enviou Josué, filho de Nun, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Capítulo 2, versículo 2. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Os espias, eles entraram naquela terra. Eles foram recebidos por uma prostituta chamada Raabe. No capítulo 2, versículo 4. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu. Raabe esconde os homens que foram espiar aquela terra. No capítulo 2, versículo 4, então Raabe esconde esses homens. No 2, do 8 ao 11. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, e a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Então Raabe aqui ela fala para esses 2 espias como o povo de Deus era visto diante do povo de Jericó. Eles não tinham noção. Eles achavam ainda que eles eram como gafanhotos, pequenos. Mas olha aqui o que Raabe fala para eles. Raabe diz que o pavor de vós caiu sobre nós. Ou seja, tudo que eles estavam vivendo no deserto, tudo aquilo que eles passaram, o mar se abriu, o céu se abriu, o maná desceu, as cordonizes, tudo chegou aos ouvidos do inimigo. Saiba que todas as bênçãos que você tem alcançado têm chegado nos ouvidos dos seus inimigos. O inimigo sabe o Deus que você serve. E aqui Raabe fala: estamos desmaiados diante de vós. O que isso quer dizer? Tememos o seu Deus. Nós tememos o Deus que você serve. E eles não tinham noção disso. Talvez você não tenha a noção das notícias que correm a seu respeito, do Deus que você serve, dos milagres que você já viveu, de quantos milagres você já viveu, Margarida, de quantas vezes Deus interviu na sua vida. Você é um milagre e nós entendemos que é Deus.
que há uma tão grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão vendo, todos estão vendo o que está acontecendo, e talvez você não tenha a dimensão de como o seu Deus é visto diante dos inimigos. Um Deus grande, um Deus que cura, um Deus que tira do leito, coloca de pé, sara, tira as feridas, tira do opróbrio, tira do cativeiro. Esse é o nosso Deus. Raabe descreve como eles eram vistos diante daquele povo. O povo de Jericó temia o povo de Deus. Os espias encontram Raabe esconde e dá esse recado para eles. Hoje você está recebendo esse recado de Deus aqui, diante desse altar. O Deus que você serve é um Deus grande, e os seus inimigos temem esse Deus. Levanta-te e resplandece, porque vem a glória do Senhor sobre ti. Raabe revela o sentimento daquele povo. Toda honra e toda glória para ti, Jesus. Raabe revela todo o sentimento daquele povo na fortaleza. Era uma fortaleza, mas a fortaleza maior estava com o povo de Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Nem eles tinham a real noção de como o inimigo os enxergava. Josué se levanta determinado, convoca o povo, segue em direção ao rio Jordão. Josué 3:1. Josué 3, versículo 1, diz que eles ficaram 3 dias obedecendo as ordens do Senhor. Eles passaram o Jordão, como disse a irmã Nete aqui. Ela explicou nos mínimos detalhes como era aquele Jordão naquela época, naquela fase, um rio muito cheio, impossível de atravessar a nado. A irmã Nete explicou com uma excelência de detalhes. E ali eles atravessaram aquele Jordão. Josué 3:1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Setim, e vieram até ao Jordão, e ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, ficaram 3 dias esperando a ordem do Senhor. Não se precipite, não tome decisão precipitada. Quando Deus te der uma ordem, espera, para que você não colha um fruto antes do tempo, um fruto amargo, um fruto azedo, ou um fruto podre. Espera a ordem do Senhor. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e o que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também no vosso lugar e seguia. Tem um mistério aí, gente. Tem um mistério muito grande. Josué, lembra lá no comecinho, quando eu falei que Josué, ai, a Belete caiu. Josué, ele estava colado em Moisés. Tudo que Moisés fazia, ele estava de olho, porque ele sabia no fundo do seu coração que ele seria o sucessor de Moisés. E ele manda que a arca do Senhor vá na frente, porque ele aprendeu aqui, ó. Ele aprendeu aqui, ó, em Êxodo 33:15. Você pode ler lá na sua casa. Ele aprendeu quando Moisés, o povo rebelde, tinha feito um bezerro de ouro. O Senhor estava furioso com aquele povo. E Moisés, e ele fala: pega esse povo e parte daqui para um lugar que eu vou te mostrar. Mas eu não vou, eu vou mandar um anjo com vocês. Lembra que eu falei que Moisés, ele era apaixonado por aquele povo? Moisés tinha um amor por aquele povo, um povo que errava, que só fazia coisa errada, que murmurava, um povo que murmurou 40 anos no deserto. Moisés amava aquele povo. Moisés tinha um amor por eles. E Josué aprendeu com essa passagem de Êxodo 33 que eu disse aqui, Êxodo 33:15. Depois você lê lá na sua casa. O Senhor fala: eu vou mandar um anjo na frente, porque eu não quero, porque se eu for, eu vou destruir. Se eu for, eu vou destruir. Esse povo não me honra, esse povo não me adora.
Esse povo só quer as bênçãos. O que Moisés disse para Deus? Se o Senhor não for, nós não sairemos daqui. Se o Senhor não for na nossa frente, eu não arredo o pé daqui. A tua presença vale mais do que uma terra prometida. A tua presença vale mais do que tudo. Se o Senhor não for na minha frente, daqui eu não saio. E Moisés, Josué estava ali do lado de Moisés, ouvindo e percebendo tudo isso e presenciando tudo isso que Moisés estava fazendo. Um mancebo, um jovem, nós estamos vendo uma geração de jovens que está se levantando agora com fome e sede do Senhor, com fome e sede da justiça de Deus, que não quer viver os prazeres do mundo, que luta contra a carne, que luta todos os dias, porque nós sabemos que na vida deles é uma luta diária. O mundo é muito atrativo, o mundo tem muitas coisas boas, o diabo oferece coisas boas, não pense que ele oferece coisas ruins. A porta é larga, o caminho é bonito, é florido, não pense que é feio, porque não é, porque se fosse feio ninguém entrava. Mas o caminho é florido, o caminho é cheio de ofertas, mas o final dele é de morte. E os nossos jovens, muitos dos nossos jovens, estão debaixo da cobertura espiritual dos pais, do nosso pastor, do nosso Josué. E nós estamos vendo jovens se levantar com sede e fome da presença de Deus. Aleluia, aleluia. E Josué era assim. Ele tinha fome da presença de Deus, ele tinha sede da presença de Deus. Vou pedir para a irmã, por favor, pegar o outro óculos para mim na minha bolsa, no bolsinho de fora ali, por gentileza, porque esse aqui jaz um óculos. Guerreiro, você foi guerreiro, meu filho. Então, Josué, ele faz a mesma coisa. Ele não vai atravessar aquele povo. Muito obrigada, irmão. Deus abençoe. Eu tenho um estoque de óculos, irmãos. Eu sou mais corajosão do que Então Josué, aqui nós vemos que ele fala da arca, Moisés determinado, e o povo numa unidade com Josué. O povo ninguém, vocês percebem que aqui o povo parou de murmurar? O povo murmurou 40 anos, mas quando Moisés morreu, Josué se levantou, uma nova geração veio, uma geração de unidade com Josué. Perceba que o povo não fala de murmuração, não fala de murmuração. E Josué dá as ordens segundo o comando de Deus e fala: vocês vão, mas não vão antes que a arca do Senhor, com os sacerdotes e os levitas, vá à frente. A arca era a presença de Deus. Moisés falava com Deus face a face. Ele foi o único que fez isso, o único. Mas Josué carregava a arca, pedia para que os sacerdotes carregassem a arca, que era a presença de Deus, porque ele via o que Deus fazia na vida de Moisés. Só vá se a presença de Deus for na sua frente. Não dê um passo sem que a presença de Deus vá na sua frente. Fale como Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não arredo o pé daqui. Eu vou enfrentar uma entrevista de emprego. Eu vou, Senhor, mas o Senhor vai na minha frente, senão eu não saio daqui. Eu vou no médico, eu preciso ver os meus exames, eu quero ver o diagnóstico, mas o Senhor vai na frente, porque eu não arredo o meu pé daqui sem que o Senhor vá na minha frente, porque é o Senhor que vai dar o ponto final, é o Senhor que vai dar a resposta, é o Senhor que vai abrir o Jordão, é o Senhor que vai, é o Senhor que vai, é o Senhor que vai. Só vá se a presença de Deus for na frente. Amém, meu Pai. Versículo 5. Josué dá mais uma ordem ao povo. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Santifique-se. Santifique-se para que o Jordão se abra diante de você. O que significa o Jordão? O que significa as muralhas? São barreiras. São barreiras que precisam de determinação para derrubar, para abrir, para alcançar, para tirar da frente. São barreiras. E nós precisamos nos santificar, porque sem santidade ninguém verá
água o Senhor. Versículo 15. Falei sobre determinação até agora. E falei que ia falar sobre obediência. Versículo 15. E quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes, preste bem atenção, há um mistério aqui. Os pés dos que levaram a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava. Lembra que a Nete falou, ela explicou? Sobre todas as ribanceiras, todos os dias da cega, ele estava muito cheio o rio. Passaram-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão. Quando que as águas fizeram isso? Quando os sacerdotes, com a arca de Deus, tocaram na água. Há uma autoridade diferenciada sobre um pastor, sobre um sacerdote, sobre um homem e uma mulher de Deus, que foram levantados, consagrados diante do altar, e que foi dito para eles: esforça-te, tem bom ânimo, esforça, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E nós aqui concordamos com aquela palavra lançada pelo nosso querido bispo Moisés. Em unidade nós concordamos e abençoamos o nosso Josué. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã. E as que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado, de todo, e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Agora preste bem atenção no versículo 17. Porém, os sacerdotes, a autoridade, os sacerdotes, as autoridades que levavam a arca do concerto do Senhor, pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que todo o povo acabasse de passar o Jordão. Quem entendeu o mistério? Quem entendeu que a autoridade está sobre o sacerdote, que permanece firme no meio da brecha pela sua vida? O pastor pregou domingo aqui sobre toda a autoridade constituída por Deus. Ele falou sobre isso. Quem lembra da pregação de domingo? Toda a autoridade, ela é constituída por Deus. A autoridade de Deus estava no meio do Jordão, no meio, se colocou no meio, firme, de pé, parado com a arca, até que todos passassem. Porque se eles saíssem dali, o Jordão se fecharia e todos morreriam. Entendem o poder que tem a autoridade do pastor sobre a sua vida? Não se levante contra uma autoridade nunca na sua vida. Nunca na sua vida queira experimentar essa rebeldia. Toda a autoridade é constituída por Deus. E em unidade nós vamos atravessar o Jordão. Em unidade com aquele povo, em unidade com os sacerdotes, concordando com a autoridade que foi constituída por Josué ali, atravessaram a seco. Seco, não era lama, era seco. Não tinha lama nos pés deles. Era água de um lado, água do outro. O caminho era seco, porque a autoridade estava no meio, na brecha, intercedendo, buscando a presença de Deus. É assim que os pastores fazem por nós. Eles entram na brecha pelas nossas vidas. Orem pelas nossas autoridades, orem pelos nossos pastores. O preço é muito alto na vida deles. O Rio Jordão se abriu quando a autoridade espiritual, os sacerdotes, tocaram os pés nas águas. Determinação e obediência, como eu tinha falado no começo. Josué foi determinado, debaixo daquela palavra que Deus ordenou a ele. Ele teve determinação. Ele poderia desanimar, falar: meu Deus, esse povo caminhou 40 anos no deserto, eu caminhei junto. Eu vi esse povo murmurando, é um povo obstinado, é um povo difícil.
É um povo que reclama quando Deus derrama o maná. É um povo que reclama quando está com a carne na boca e está reclamando. Mas Moisés não olhou para isso. Moisés olhou para a ordenação de Deus e ele foi determinado. E ali ele deu ordem aos sacerdotes e aos levitas. E o povo em unidade obedeceu. Deus vai abrir o Jordão para você. Você não entendeu? Qual é o seu Jordão? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Eu vou falar de novo. Deus vai abrir o Jordão para você. Deus vai abrir não só o Jordão, Deus vai abrir o mar, Deus vai derrubar as muralhas, Deus vai tirar as montanhas da frente, porque Deus pode fazer todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Mas é preciso obedecer às ordenanças que Deus dá através dos sacerdotes. Preste bem atenção. Não se esqueça dessa passagem. Josué capítulo 3, versículo 17, que nós acabamos de ler. Então os sacerdotes pararam firme no meio do Jordão. E só para não ficar nas minhas palavras, como o pastor falou aqui, domingo, toda autoridade é constituída por Deus. Você pode ler lá na sua casa, depois eu vou te dar os endereços aqui. O pastor falou sobre Romanos 13, 1, 2, fala que toda autoridade é constituída por Deus. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele não deixa só um livro falar disso. Ele tem mais 2 livros e talvez até mais, mas eu achei 2 aqui, que é Tito 3, 1, fala sobre isso. 1 Pedro 2, 13. Se Deus está nos alertando sobre isso, é porque Ele sabe que muitos de nós às vezes somos rebeldes e não queremos obedecer. Mas melhor é obedecer do que sacrificar. Nós sabemos, nós conhecemos essa passagem. Passaram firmes no meio da brecha. Passaram firmes porque o sacerdote, porque os levitas, porque o homem de Deus estava intercedendo por eles. Capítulo 5, um pouco mais à frente. Capítulo 5, versículo 2, fala da circuncisão dos filhos de Israel. Eu vou ler só um pedacinho. Capítulo 5, versículo 2. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna-as a circuncidar a segunda vez os filhos de Israel. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma nova geração estava sendo levantada. Lembra que eu disse aqui que você percebe que não há mais murmuração? Não há murmuração. Porque uma nova geração foi levantada, uma maldição foi quebrada naquele povo. Josué viu muitos morrerem no deserto. Josué viu muitos perecerem no deserto. Então Deus dá uma ordem e fala para fazer a circuncisão. Então uma nova geração que não só viram o Jordão se abrir, mas viram também as muralhas caírem e que também entrariam na terra prometida. Josué está agora diante de uma nova geração. Uma geração que está caminhando com ele em unidade. E essa unidade faz toda a diferença. É essa unidade que os nossos pastores precisam ver em nós. O mesmo Espírito, a mesma unidade, a mesma fé, a mesma visão. Obedecer às ordenanças. Essa foi a causa da circuncisão. Foi quebrada ali uma maldição. Versículo 4. E foi esta causa porque Josué o circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito. Os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Eu vou abrir um parênteses aqui. Todos os varões de guerra que saíram do Egito morreram no deserto, está escrito aqui. Murmuraram e morreram. Eles viram milagres? Viram milagres? Viram milagres. Não foi um só. Eles viram muitos milagres acontecer. Mas eles morreram no deserto. Viram milagres, mas não entraram na terra de Canaã. E agora nós vemos aqui que Josué levanta esse povo. Andaram 40 anos até acabar a nação de homens de guerra. Então eu quero só abrir um parênteses aqui e explicar para vocês. Todos os que saíram do Egito eram 600 mil homens de guerra. O povo de Deus, quando Moisés tirou o povo de Deus do Egito, 600 mil homens de guerra. Eram homens que tinham exatamente 30 anos de idade. Eram homens que estavam alistados no exército de Israel. Por que eu estou
explicando isso para vocês entenderem quantos pereceram no deserto. Só podiam pegar numa arma homens a partir de 30 anos. Então 600 mil homens de guerra, fora mulheres e crianças. Um total de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas caminhando naquele deserto. Homens de guerra. Nós lemos aqui no versículo 4, que fala que os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Todos morreram. Só 2 entraram na terra prometida: Josué e Caleb. Por quê? Porque não murmuraram, porque foram determinados, porque carregavam a alegria do Senhor, porque afiavam a espada na fé, porque derrubaram todas as muralhas. Não sei qual foi a pregação do outro pregador que falou sobre muralhas, né? Por causa de todas essas coisas. Todos os homens de guerra, mais de 3 milhões de pessoas, os homens de guerra morreram. Então, pasmem, nem Moisés, nem o líder maior legislador que nós conhecemos, nem ele, nem Moisés, que jejuou 2 períodos de 40 dias, que subiu no monte, 80 dias em jejum, falou com Deus face a face, descia do monte com o rosto resplandecente da glória de Deus. As pessoas olhavam para ele, o rosto dele brilhava. Nem ele entrou na terra prometida, porque ele tinha feito algumas coisas que desagradaram a Deus também. Bateu na rocha quando não era para bater, fez o que não era certo. Mas aqui Deus levantou Josué. Agora Josué, Deus quer cumprir essa promessa. Os murmuradores foram enterrados no deserto. O murmurador não alcança nada. A murmuração, ela te afunda, ela te mata no deserto. Você fica caminhando. Aquele caminho do deserto era pequeno, era muito pequeno. 40 dias eles atravessavam aquilo. Mas a murmuração, veja só como o peso da reclamação, da murmuração, do não saber esperar o tempo de Deus, fez aquele povo ficar andando em círculo. E mesmo assim, a misericórdia de Deus foi muito grande. Deus mandava uma nuvem para cobrir eles durante o dia, mandava uma coluna de fogo durante a noite, porque no deserto, não sei se vocês sabem, mas até neva. Mandava o maná do céu, mandava as cordonizes. Eles tinham tudo. E eles tinham mais do que tudo, eles tinham a presença de Deus. E um homem que falava face a face com Deus. Mas eles murmuravam. E por causa da murmuração, eles andavam em redor. Andavam sem entender o que estava acontecendo. Murmurando, reclamando e morrendo. A Bíblia fala que a roupa deles crescia no corpo. As crianças cresciam, as roupas cresciam juntas. Os sapatos cresciam nos pés. Consegue imaginar isso? Se isso não for milagre, eles viveram milagres. Mas eles não entraram na terra prometida. Os murmuradores ficaram enterrados no deserto. Ali seria quebrada então agora com Josué uma maldição de gente que morre no deserto. Então Josué, diante de uma ordem de Deus, nós lemos aqui no capítulo 5, versículo 2, que ele manda circuncidar uma nova geração. E aí no versículo 10 nós vamos ver que ele celebra a Páscoa. E no versículo 15 nós já vamos encerrar. Um pouquinho mais à frente, eles celebram a Páscoa. Versículo 15, deixa eu ver isso mesmo. Isso, versículo 15, olha que coisa linda aqui. Perceba que Moisés fazia coisas, Josué observava. E Josué vivia as mesmas coisas que Moisés viveu. E olha aqui, eu vou ler aqui, você vai identificar o que Deus fala para Josué no capítulo 5, versículo 15. Então disse o príncipe, apareceu um anjo para Josué. Depois da Páscoa, eles celebraram a Páscoa ali. E aí apareceu um anjo para Josué, para que você entenda. E no versículo 15 diz: então disse o príncipe do exército do Senhor, que era um anjo: descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. E
alguma coincidência aí para você? Você lembra de alguma coisa aí? Foi exatamente o que Deus falou para Moisés. Quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente: descalça os seus pés, porque o lugar que você está é santo. E Deus repete para Josué as mesmas palavras: descalça os seus pés, porque o lugar que você está é santo. Então Deus dá ali as estratégias para derrubar as muralhas de Jericó. Deus fala para Josué: você vai rodear 6 dias, 7 sacerdotes com 7 buzinas, no 7º dia rodear 7 vezes. Todas as ordenanças que Deus deu para Josué, Josué cumpriu à risca. E o povo estava com ele em unidade, em obediência, determinados. Dessa vez diferente, pastor. Dessa vez diferente, uma geração abençoada, uma geração determinada, uma geração obediente, uma geração destemida, uma geração que faz aquilo que Deus ordena fazer, uma geração que não murmura, uma geração que não vai morrer no deserto, uma geração santa, um povo santo, um povo adquirido por Deus, o sacerdócio real, nação santa, nação santa, nação santa, dirigida por um sacerdote escolhido, separado por Deus, para derramar bênçãos, para derrubar muralhas, para derrubar todos os muros, todos os montes que se levantarem à sua frente. Obedeça e caminhe em unidade com o nosso pastor e a nossa pastora, na mesma visão. Aleluias. As ordens de Deus não devem ser questionadas. Se você quer entrar na terra prometida, seja determinado, obedeça, alegre-se, tenha fé, afie a sua espada, afie o seu machado, seja determinado, seja obediente. Deus tem grandes coisas para essa igreja. E eu não aceito no meu coração. Domingo eu estava ali e eu falava para Deus: onde estão as pessoas que estavam aqui? Nós vamos orar por essas pessoas, porque esse é o desejo do coração de Deus. E eu sei que o desejo do coração dos pastores, o desejo do coração de um pastor é ver cada cadeira ocupada. No tempo certo, pastor, no tempo certo, uma nova geração está sendo levantada. Uma geração de verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Não pelo que Ele tem para oferecer, mas pelo que Ele é. Não pelo que Ele tem para dar. E Ele sempre tem para dar. Ele sempre vai dar mais do que merecemos. Nós não merecemos, mas Ele dá. Mas Deus, pastor, está levantando uma nova geração. Uma geração de Josué nessa igreja. Uma geração de Josué.